Olá, querido jovem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um esboço comentado da lição. Cola na lição, chegamos à lição número 5, com a temática entrando em conflito. E nessa semana, João ele relata sobre uma nova fase do ministério de Jesus. Quer saber tudo o que aconteceu na lição? Vem com a gente, cola na lição, se inscreva, comente e compartilhe também. Queridos, vamos à nossa parte introdutória da lição. Nos capítulos 5 e 6 do Evangelho de João, observamos uma sequência de milagres e conflitos que refletem a crescente tensão na missão de Jesus. No capítulo 5, Jesus cura um homem no tanque de Betesda, o milagre que provoca controvérsia entre os líderes judaicos, pois a cura ocorre no sábado. Este ato de compaixão é contestado, levando questões sobre a autoridade de Jesus e as tradições religiosas da época. Avançando para o capítulo 6, Jesus ele realiza um milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando uma grande multidão. Esse milagre gera expectativa e clamor popular, mas também desconfiança. À medida que Jesus se vê cercado por questionamentos sobre a sua verdadeira identidade, a tensão aumenta quando ele ensina que é o pão da vida, levando muitos a se sentir ofendidos e abandoná-los. Esse capítulo mostra a luta de Jesus para comunicar, querido, sua missão e identidade em meio a uma sequência que oscila entre fé e a incredulidade, revelando as complexidades de seu ministério e os desafios que enfrentou ao confrontar as expectativas humanas e a revelação divina. Queridos, o esboço ele está estruturado em quatro partes: oposição crescente, milagre junto ao tanque, conflito na Galileia e respondendo a Jesus. Jesus ele veio à Terra para revelar o Pai e conforme sua missão se torna evidente, a oposição se intensifica, transformando encontros em confronto direto. Jesus cura instantaneamente um paralítico de 38 anos, revelando seu poder divino e confronta os líderes religiosos ao expor a sua hipocrisia, reivindicando ser filho de Deus. Jesus oferece um reino espiritual de verdadeira libertação, mas a multidão, focada em suas necessidades imediatas, busca um líder político e rejeita sua mensagem. Respondendo a Jesus, nesse tópico nós aprendemos que diferentes reações as pessoas tiveram a se confrontar com Jesus, a ouvir seus ensinamentos, e hoje, qual serão as nossas reações? Qual é a nossa reação? Então vamos para cada tópico e vamos nos aprofundar um pouquinho mais em cada tópico da semana. Oposição crescente, aqui nós podemos estabelecer um paralelo entre a revelação e o conflito. Jesus ele veio à Terra para revelar o Pai, de acordo com João capítulo 1, verso 18. Nos capítulos 5 a 2 de João, essa missão se torna cada vez mais evidente por meio dos sinais e diálogo de Jesus com as pessoas de forma geral. E o conflito com a revelação também surge a oposição a partir do capítulo 6. O foco muda de encontros individuais para confrontos com os líderes religiosos. Então, até esse momento na lição, nós tínhamos estudado alguns diálogos de Jesus com pessoas específicas, representando o reino de Deus, mas a partir do capítulo 6, essa perspectiva ela muda e passa de encontros individuais para encontro de forma geral com as pessoas. Jesus estava, sinais são vistos pelas pessoas, as pessoas procuram Jesus, multidões se aglomeram até ao encontro de Jesus e Jesus ele começa a realizar vários milagres e com essa situação surgem então algumas reações que nós veremos ao longo da lição, particularmente dos líderes religiosos também e da população de forma geral. Então, queridos, todos que se levantam para realizar a obra de Deus enfrentam sem exceção a oposição direta de Satanás. Esta é uma grande realidade da lição dessa semana. Todos que se levantam para realizar a obra de Deus enfrentam, sem exceção, a oposição de Satanás. Dando sequência ao próximo tópico da semana, junto ao tanque, aqui nós podemos destacar três coisas. Milagre no tanque de Betesda. Jesus encontra o homem que estava paralítico há 38 anos e o cura instantaneamente. E esse instantaneamente contrasta com o tempo que esse homem estava à espera de um milagre. Existia uma tradição local da época do tanque Betesda, em que acreditava que ao movimento das águas
um anjo descia e aquele que se lançasse até ao tanque de Betesda, ele poderia ser curado. Então, essa era uma tradição da época, a crença popular, e Jesus o cura ao ver esse homem padecer há 38 anos. Jesus, em um diálogo sincero com ele o cura. E o texto diz que instantaneamente, e esse instantaneamente contrasta com o tempo que ele já estava lá à procura de um milagre. Segunda coisa que nós podemos destacar de forma importante nessa parte, a autoridade divina de Jesus, a cura evidencia o poder de Jesus de dar vida, enquanto sua declaração sobre o julgamento mostra sua autoridade divina para julgar a condição espiritual das pessoas. Então, esse milagre também revela essa realidade, evidencia a autoridade divina de Jesus para ministrar sobre as pessoas que estavam a padecer, para perdoar pecados, para dar novo significado e para curá-los. Queridos, um terceiro ponto que nós podemos destacar é o confronto com os líderes religiosos. A partir desse momento, por Jesus realizar esse milagre, por ser um dia de sábado, Jesus ele vai enfrentar alguns confrontos com os líderes religiosos. Os líderes religiosos criticam Jesus por curar no sábado, mas ele defende seu ministério e expõe a hipocrisia dos acusadores, reforçando seu papel como filho de Deus. E eu trouxe uma pergunta sugestiva para que você possa trabalhar na sua unidade de ação. Por que esse milagre e discurso levaram os líderes de Jerusalém a querer matar Jesus? Então, trabalhe essa pergunta sugestiva aí na sua unidade de ação. Dando sequência ao próximo tópico, conflito na Galileia. E aqui, queridos, nós estabelecemos um paralelo entre o reino oferecido por Jesus e o reino desejado pelas pessoas. Jesus apresenta o verdadeiro propósito do seu ministério, que é oferecer um reino espiritual de Deus e a verdadeira libertação do pecado, das mazelas existentes naquela época. O reino desejado pelas pessoas, a multidão busca um líder político que atenda às suas necessidades imediatas e desejos pessoais, rejeitando a mensagem de Jesus e o reino que ele realmente oferece. Então, qual é o contexto? O contexto desta desta discussão é o Evangelho de João, capítulo 6, em que Jesus ele realiza o milagre da multiplicação de pães e peixes. A multiplicação dos pães e peixes demonstra a generosidade, o poder de Jesus em suprir as necessidades físicas da multidão, mas revela também uma outra realidade. Jesus, a partir desse momento, ele se apresenta como o pão da vida, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne não terá mais sede. Nesse momento, Jesus ele enfrenta novos conflitos porque as pessoas não entendem de imediato as palavras de Jesus. Ao declarar que é o pão da vida que desceu do céu, Jesus destaca sua oferta de sustento espiritual eterno, contrastando com as necessidades temporais e com a plenitude da vida eterna que ele pode proporcionar, né? Propor- Proporcionou para as pessoas da época e pode também proporcionar para mim e para você hoje. Dando sequência, queridos, ao próximo tópico, respondendo a Jesus, vimos ao longo dos capítulos diversas reações, como a raiva, incredulidade, surpresa, esperança, fé e outras reações. Hashtag está na lição. A vida eterna não é algo que podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Ela é um presente que recebemos quando aceitamos a dádiva suprema, quando aceitamos Jesus Cristo. Ao longo desta lição, nós vimos diferentes reações ao quando as pessoas se encontraram com Jesus. Qual será, diante dos encontros com Jesus, dos seus ensinos, seus posicionamentos, milagres, e hoje, qual será a nossa escolha? Qual será a nossa reação aos ensinos, aos milagres de Jesus? Queridos, vamos para a nossa parte conclusiva. Os conflitos e desafios enfrentados por Jesus destacam não apenas a profundidade do ministério de Jesus, mas também a necessidade de um entendimento mais profundo de sua identidade, quem ele é, e mensagem, que apesar das dificuldades, continua a chamar as pessoas para uma fé verdadeira e transformadora. É esse evangelho que Cristo nos proporciona. É esse evangelho que Cristo nos chama a vivenciarmos. Um evangelho de fé verdadeira
e transformadora. Queridos, que Deus ele te abençoe, te guarde, que você tenha uma ótima recapitulação da lição aí na sua unidade de ação e até a próxima semana. Tchau, tchau. Fui com mais um esboço comentado da lição.